Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma lição do nosso curso de latim. É a nossa 100ª lição, a nossa 100ª aula do curso já. Então veja que marco importante. Estamos na Lectio Decima. Lectio Decima, lição 10ª. Hoje seguiremos ainda com o De Bello Gallica e o texto é Hostes Castra Romana Aggrediuntur. Está no Liber Secundus, no capítulo 19, linhas 5 e 8, e no capítulo 20, a linha primeira. Então, se você não é inscrito ainda no canal, aproveite, inscreva-se agora, já deixe a sua curtida preventiva. Você pode descurtir, caso não goste do conteúdo, mas já deixe preventivamente. E lembre-se do triplo C. Curta, comente e compartilhe para que tenha relevância esse canal. Estamos entre as páginas 37 e 39 desse material Grados Quartos de Paulo Bronay. Vamos adiante. Hostes castra Romana aggrediuntur. Legiones seques, quae primae venerant, opere dimenso, castra munire coeperunt. Ubi prima impedimenta nostri exercitus abiis, qui insiluis abditi latebant, visa sunt, subito omnibus copiis pro volaverunt, impetunque in nostros equites fecerunt. His facile pulsis, ac proturbatis, incredibile celeritate ad flumen decurrerunt, ut paene uno tempore, et ad siluas et in flumine, et iam in manibus nostris hostes viderentur. Ea de mautem celeritate, ad verso colle, ad nostra castra atque eos qui in opere occupati erant contenderunt. Nesse texto, César nos está falando da chegada, vamos dizer, no acampamento. Então, as 6 regiões que tinham chegado primeiro, quando terminaram os trabalhos de medição, começaram então a fortificar o acampamento. Quando os primeiros comboios do nosso exército, diz ele, foram avistados por aqueles que estavam escondidos na floresta, subitamente, com todas as suas tropas, avançaram rapidamente e atacaram nossa cavalaria. Estes, facilmente repelidos e postos em fuga, os inimigos correram com incrível rapidez até o rio. Veja, é interessante isso que é o Prowolawerunt. O Prowolawerunt, que é avançaram rapidamente. É interessante que esse verbo é composto do volare e o pro, que é para frente. E o volare é voar. Agora, notem que construção interessante. Prowolawerunt é avançar rapidamente. A gente diz vou voando, né? Para dizer que vai rapidamente. Talvez seja, no nosso português, um resquício dessa construção latina. E aí a gente segue daqui. His facile pulsis, né? Estes facilmente repelidos e postos em fuga, os inimigos correram com incrível rapidez até o rio, de modo que quase ao mesmo tempo podiam ser vistos na floresta, no rio e já em meio aos nossos. Essa expressão já em meio aos nossos, que está aqui, né? E etiam in manibus nostris, alguns manuscritos não têm, algumas cópias antigas não consta dessas aqui. Aparecem algumas e outras não. Com a mesma rapidez, subindo a colina oposta, avançaram contra o nosso acampamento e contra aqueles que estavam ocupados no trabalho, né? In opere occupati. No próximo slide vamos aparecer. Aqui não há muita coisa interessante. Assim, são as construções normais que a gente vê.
No próximo slide é que a gente vai ter uma construção de gerundivo. Nessas, quero me deter um pouco por conta da, da dificuldade que essa construção pode ter. Então, podemos avançar. Caesari, omnia uno tempore erant agenda, vexillum proponendo, quod erat insigne cum ad arma concurri oporteret, signum tubandandum, ab opere revocandi milites, qui Paulo longius ageris petendi causa processerant arcescendi, acies instruenda, milites cohortandi, signum dandum, quarum rerum magna partem temporis brevitas et incursus hostium impediebat. Então vamos aqui, eu vou marcar os gerundivos. Devia ter uma linha para a gente fazer isso mais reto. Proponendo, dando, revocandi, petendi, arquescendi, instruenda, cohortandi e dando. Esses são os gerundivos que aparecem aqui no texto para a gente. Então vamos lá, olhe bem. Kaisa, aqui a gente começa com uma construção. Houve uma coisa que eu esqueci de dizer no primeiro parágrafo do nosso texto, mas eu vou fazer ela agora. No texto diz assim: Legiones ex, quae prima venerat opere dimenso, casta, etc. Quae prima venerat é uma construção relativa, porque veja, começa com relativo. Legiones ex, quae prima venerunt, que foram as primeiras que chegaram. Então, aí você tem um adjunto, quer dizer, não é um adjunto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque começa com essa construção relativa que a gente chama. Em português é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque de todas as legiões que estavam sob o comando de César, essas 6 foram as primeiras que chegaram. Do universo das legiões, César, vamos dizer que ele tivesse 15 legiões sob o seu governo, sob o seu poder. Então, das 15, você tem a restrição de 6 delas que foram as primeiras que chegaram. Talvez seja essa a parte mais interessante, assim, que mereça um destaque lá no primeiro parágrafo. Nesse segundo parágrafo, no entanto, a gente tem umas coisas interessantes. Você tem aqui que, deixa eu botar de novo aqui o apontador, Caesari omnia uno tempore erant agenda. Aqui eu até esqueci de marcar, mas agenda também é um gerundivo. Então, omnia agenda erant uno tempore Caesari. Então, veja bem. Todas as coisas tinham que ser feitas Caesari omnia. Aqui fica uma construção estranha, porque a gente poderia traduzir isso aqui como um agente passivo. Né? Apesar de que Caesari sendo um animado, ele pediria a preposição a Caesare, omnia, uno tempo. Aqui está um dativo.
Então, todas as coisas tinham que ser feitas a um só tempo para César ou por César. O exilum proponendo, vejam, o exilum proponendo levantar o estandarte. O opere dimenso, não, isso é do primeiro parágrafo. O opere dimenso é um ablativo absoluto. O exilum proponendo. Veja, aqui começa uma série de ações que usa com o gerundivo, que é passivo, né? O gerundivo, deixa eu ver aqui, é o particípio futuro passivo do gerundivo. O gerundivo é o particípio futuro passivo. Daqui a pouco a gente vai ter algumas coisas daqui da gramática do Frederico Lourenço, que é uma gramática muito boa. Então veja, a partir daqui a gente vai ter uma série de atividades que vão ser propostas, que serão feitas, executadas. Né? O exilum proponendo, signum tuba dando, revocandi milites, petendi causa processerant arquescendi, acies instruenda, milites quortandi, signum dandum. Então, vamos lá, olha. O exilum proponendo, o exilum é o estandarte, aquele que era o sinal visual que indicava a legião, ou as legiões, no caso aqui eram 6 legiões. Então, o exilum proponendo, que é a colocação do, do, do estandarte. Do estandarte. Esse poderat insigne cum ad arma concurre oporteret. Então vocês vejam que era o sinal, esse estandarte era o sinal de que todos deviam correr às armas. Então você tinha o cum erat insigne, poderat insigne, que era quando era elevado, era o sinal de que todos deveriam correr às armas. Aí segue com tuba, signum tuba dando. Literalmente, como é um particípio futuro, o sinal devia ser dado com a tuba. Por isso que tuba está no ablativo. É signum dandum tuba, o sinal que devia ser dado com a tuba. E aí a gente vai dizer, vai traduzir isso, fazer soar a trombeta. Aí, abopere revocandi milites, convocar, chamar os soldados de volta ao trabalho. Abopere revocandi milites. Qui Paulo longius ageris petendi causa processerant, arquescendi. Mandar buscar aqueles que tinham se afastado um pouco mais para buscar material. Petendi causa, longius ageris. Ageris aqui é substantivo. Ageris é de ager. Que era para buscar o material para o aterro. O gerúndio petende rege o ageris, que é o genitivo objetivo. E o processerant, que tinham se afastado, petende causa, petende ageris. Acies instruenda, a linha acies é a linha de batalha, a instruenda é que devia ser formada. Então, esse instruere aciem é uma locução clássica da linguagem militar que a gente aprende com César. Então, instruere aciem é formar a linha de batalha. Milites coortandis deviam ser incentivados, né?
cortar, encorajar, exortar. Então, os soldados tinham que ser encorajados. E quarum, qual é a última? Signum dando, e o sinal devia ser dado. O sinal que tinha que e dar o sinal para iniciar os combatimentos. Dar o sinal de combate. Mas a brevidade do tempo e o ataque repentino dos inimigos dificultavam a realização da maior parte destas ações. Então, quarum rerum magna parte temporis, brevitas et incursis in ostium impediebant. Cujas, quarum rerum, estas coisas, grande parte destas coisas, magna parte quarum rerum, temporis, a brevidade do tempo e a incursão dos inimigos impediam grande parte destas coisas, de se fazerem estas coisas. Agora vamos aqui. Na gramática do padre João Ravizza, a nossa já tão citada gramática latina, no número 402, eu não botei aqui o número, mas está no número 402, na parte B, que vai tratar especificamente do gerundivo. Porque na parte 1, aqui é a construção do gerundivo, do gerúndio com o gerúndio e com o gerundivo. Então, a construção com o gerundivo, que sempre exige um verbo transitivo e o objeto direto expresso. Então, vejam, são duas condições, que o verbo tem que ser transitivo e o objeto direto tem que estar expresso. Então, quando a gente viu signum dandum, o signo é o objeto direto do dandum. Interessante é que o dandum passa a funcionar quase adjetivamente, né? É obrigatória. Quando o gerúndio está no dativo, acusativo com ad, o ablativo e ablativo com preposição, por exemplo, aptus ad benevolentiam, regis conciliandam e não ad conciliandum benevolentiam regis, porque o regis aqui está no genitivo e não no acusativo, como deveria ser. Destruit euma a bello faciendo, e não faciendo bellum. A bello aqui fazendo guerra. A bello faciendo, por isso que está no gerundivo. Aqui da gramática do Frederico Lourenço. Essa, na versão brasileira, está na página 122. Na versão portuguesa, está na página 143 e 144. Então, se você tiver a gramática portuguesa, que é o PDF que está rolando aí pela internet, é a página 143 e 144, enquanto na brasileira é a 122. Então vamos lá, o gerundivo. O gerundivo é a forma adjetival do gerúndio, ou, se preferirmos inverter os termos, o gerúndio é a forma substantivada do gerundivo, ou seja, é o gerúndio transformado em substantivo neutro. Aqui ele botou uma nota, vamos ver a que nos remete essa nota. É uma referência bibliográfica. Gerúndio, amandi, amandum, amando. Gerundivo é forma adjetiva. Amandus, amanda, amandum. Por isso que ele diz que é forma adjetival. A principal noção expressa pelo gerundivo é a de algo que deve ser feito. Por isso a gente tem a palavra agenda, aparece muitas vezes nos livros, pelo menos antigamente aparecia, né? O corrigenda, as coisas que devem ser corrigidas, agenda, as coisas que devem ser feitas, a gente viu lá no trecho, né? No texto. Deixa eu ver qual foi. Diz lá. No segundo parágrafo começa Caesari omnia uno tempore erant agenda. Todas essas coisas deviam ser feitas no mesmo tempo, ao mesmo tempo por César. A principal noção expressa pelo gerundivo é de algo que deve ser feito. Vejamos esta frase de Cícero, nos Tópicas 84. Praeponenda est diuitis gloria. A glória deve ser preferida à riqueza. Proponenda est gloria diuitis.
A glória deve ser preferida à riqueza, colocada antes, é o que está dito aqui, colocada antes das riquezas. A principal noção expressa pelo gerundivo é a de algo que deve ser feito. Isso aqui eu já coloquei. Também a frase famosa que, por estranho que pareça, não ocorre desta forma em nenhum autor latino sobre a obrigatoriedade de destruir Cartago, encontramos o gerundivo: delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída. Nestas duas frases, de fato não se encontra em nenhum autor, mas a lenda diz que isso daqui era o que se dizia na rua pelas pessoas. Nestas duas frases, estamos a ver o gerundivo integrado. Deixa eu ver aqui como é que está em português. Nessas duas frases, estamos a ver. Parece que não fizeram nenhuma alteração. Estamos a ver o gerundivo integrado na chamada conjunção perifrástica passiva. Gerúndio mais o verbo sum. Exprime a obrigação. Amanda est, que deve ser amado. Amandi sumus, nós devemos ser amados. Delenda est, deve ser destruída. Praeponenda est, deve ser preferida. Deve ser anteposta. A glória deve ser anteposta às riquezas. Aqui estão as atividades propostas pelo Ronay e a parte das interrogações que, lembrem-se, devem ser respondidas em latim. É melhor que seja assim. Então vejam, dessa aula, a gente pode tirar uma lição interessante. Essa lição, meus caros, é a de que a gente, como César, na organização do acampamento, tinha diversas coisas para ser feitas e ele tinha, obviamente, as equipes que deveriam trabalhar. Ainda com o impulso dos inimigos, conseguiam organizar o acampamento e defender-se dos ataques. Na nossa vida de estudos e de tudo na nossa vida é mister organização. A gente dividir as coisas. Eu tenho que fazer isso, dividir aquela coisa que precisa ser feita em pequenas porções e isso vai sendo feito. Você vai escrever um artigo, você vai estudar um material, você vai ler um livro, você precisa organizar as coisas que devem ser feitas. Omnia quae est agenda, as coisas que devem ser feitas para em seguida você tem que fazer isso, isso deve ser feito, isso outro deve ser feito, isso outro deve ser feito. Então, essa organização que aparece no texto do acampamento, da castra, deve ser importante para nós, para a nossa vida de estudos, para a nossa vida de trabalho, para a nossa vida pessoal. Organizar o nosso tempo para podermos fazer tudo quanto precisamos. Meus caros, a gente se vê. Obrigado por nos acompanhar durante 100 aulas. Muito obrigado. A gente se vê. Até lá.